Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dai-me um gole da vontade divina, minha alma, me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Vinde. Continuando então a crise na igreja, vamos ler o trecho do volume 4. Jesus vai falar sobre a igreja. Minha filha, eu queria que eles mesmos tivessem encontrado a razão do meu agir, porque em minha vida, desde que nasci até que morri, tanto encerrei em mim a vida de toda a igreja. Tudo se encontra as questões mais difíceis confrontadas com algum acontecimento da minha vida, onde se possam uniformizar. Tá vendo, gente? Jesus, ele deu todos os exemplos da vida dele e agora com a Valtorta para ajudar mais ainda. Mas só que no Evangelho já tinha todas as circunstâncias para que a gente pudesse uniformizar as crises da igreja. A forma de Deus agir, ele tinha várias formas de agir e tinha tudo para poder o Papa, os bispos, os padres se orientar através do Evangelho. Mas eles não conseguem, tá vendo? Porque não tem boa vontade, falta boa vontade, né, dos nossos padres, bispos e autoridades eclesiásticas. Minha filha, eu queria que eles mesmos tivessem encontrado, né, porque começa o texto assim, ó. Estava pensando em minha mente nesta obediência dizendo, eles têm a razão de me ordenar isso e logo não me é uma grande coisa que o Senhor me faça obedecer no modo querido por eles, né, os padres. Deixa eu ver o que é que está atrás aqui. Transtornos pela obediência. Ela está com transtornos pela obediência. Aí Jesus vai falar, né? Aí ela vai falar, eles têm razão de me ordenar isso, e logo não é uma grande coisa que o Senhor me faça obedecer no modo querido por eles. Além de que eles dizem, ou que te faça obedecer, ou que diga a razão pela qual quer que venha o sacerdote para te fazer recuperar desse estado. Enquanto isso eu pensava, meu adorável Jesus se moveu dentro de mim dizendo, minha filha, eu queria que eles mesmos tivessem encontrado a razão do meu agir, porque em minha vida, desde que nasci até que morri, ele quer que os padres pensem, se refiram a ele, busquem entendimento e não buscam. E perguntam, eles são tão preguiçosos que eles perguntam para a Luísa, qual o motivo que tem para a gente fazer isso, de vir aqui acordar você ou te pedir obediência? Então, olha só. Volume 4, no dia 4 de dezembro de 1902. Aí eles estão em preguiça, não têm a boa vontade de eles mesmos fazer um momento de intimidade, que é o que eu faço aqui. Eu com todo mundo, eu falo, gente, Jesus não quer que vocês sejam burros. Jesus não quer que vocês dependem de mim para poder orientar vocês na divina vontade. Eu tô aqui, claro, eu tô à disposição, graças a Deus. Mas Jesus quer que vocês mesmos estudem. E vocês mesmos vão atrás da Valtorta, vão atrás do Evangelho, vão atrás da Bíblia, vão atrás da catequese. Foi isso que eu falei ontem, né, na minha aula que eu dei ontem. Que é um absurdo eu ter que ensinar o básico para as pessoas, de que elas têm que voltar à ordem primordial lá do Gênesis, sendo a mulher lá do Gênesis, né, que está ao lado do esposo, mas que não é submissa totalmente, né, pisada por ele, tem todo um elemento ali de convivência com a mulher e o homem, né, no início ali, ela ser uma companheira, né, que é agradável, uma companheira útil para o homem, aquela coisa toda, que é a base do casamento, né. Aí tem a Bíblia, que também tem outras orientações de São Paulo para o casal, tem orientações do Eclesiástico, do Provérbios, né, da mulher virtuosa, é muito importante, Provérbios 31, se eu não me engano, e são vários outros trechos que vai mostrar, né, o comportamento de Maria, de apresentar Jesus, sempre apresentar Jesus para os filhos, sempre apresentar Jesus para os apóstolos, sempre apontar Jesus, que ele que é a cabeça, apontando a cabeça, sempre Nossa Senhora mostrando a cabeça, lá a cabeça, vê como a cabeça pensa,
Vê como Jesus faz as coisas, vai atrás dele. Fazei tudo o que ele vos disser. Então, mostrando claramente a forma de agir. A mulher sempre apontando para o pai. Eu sempre aponto para os meus filhos. O pai, vai lá falar com o seu pai. Vê o que o seu pai acha. O seu pai que define. Ah, meu filho não concorda com o pai. Desculpa, você vai ter que aceitar o seu pai porque é ele que manda aqui. Eu não posso pisar em cima do seu pai. Você quer que eu pise em cima do seu pai? Eu não posso. Eu falo pro meu filho direto isso. Filho, o seu pai tá aqui. Se fosse eu, de repente eu seria mais legal. Mas o seu pai tá aqui e ele não deixa. Então, enquanto você estiver vivendo com seu pai, você tem que ir na ordem que o seu pai quer. E o seu pai, se ele quer desse jeito, é o que Deus quer. É a divina vontade que é assim. Entendeu? Na minha cabeça, às vezes eu sou mais tranquila, sou mais, maleável, mas o seu pai não. Então, se o seu pai é fechado, se o seu pai é mais bruto, se o seu pai é mais firme, que seja, porque Deus assim quer. A vontade divina reina. Tem coisas que eu vou discutir com meu marido, e meu marido, às vezes aceita maleavelmente as coisas. Porque a mulher tem esse papel dentro de casa. Meu Deus me deu esse papel de conciliadora, graças a Deus. Mas eu sou uma pessoa justa. Falo a verdade com os meus filhos. E tem coisas que meus filhos não aceitam, eu faço eles aceitar pela obediência, pela força da obediência. Só aceita porque você tem que honrar o pai e mãe, tá no mandamento. Só por isso você tem que aceitar. Por quê? Só por causa que tá no mandamento. Aí, só porque tá no mandamento. O mandamento manda você honrar seu pai e mãe, tá lá no Provérbios, lá no Eclesiástico, vai ler lá, você vai ler lá. Então, obedece a palavra de Deus. E aí eu falo pro meu filho, obedece os preceitos, os mandamentos de Deus. Jesus é a luz do nosso caminho, a palavra de Deus é a luz do caminho. Se você andar na palavra de Deus, você tá bem. Vai longe. Vai longe. É o que eu falo com meus filhos, né? Então, vamos lá. Minha filha, eu queria que eles mesmos tivessem encontrado a razão do meu agir, porque em minha vida, desde que nasci até que morri, tendo encerrado em mim a vida de toda a igreja, tudo se encontra as questões mais difíceis confrontadas com algum acontecimento da minha vida, onde se possam uniformizar, se resolvem, as coisas mais enredadas se soltam. E as mais escuras e obtusas, em que a mente humana quase se perde na escuridão, eles encontram a luz mais clara e resplandecente na minha vida. Isso significa que não tem por regra de seu obrar a minha vida. De outra maneira, teriam encontrado a razão. Ah lá, isso significa que se eles não têm por regra o meu trabalho na minha vida, o jeito de eu trabalhar na minha vida, de outra maneira teriam encontrado a razão. Então, se eles não têm Jesus como base, a vida de Jesus como base, o modelo da vida de Jesus como base para agir, eles não encontram a razão, tá vendo? Mas já que eles não encontraram a razão, é necessário que eu fale e a manifeste. Já que eles não quiseram, por falta de boa vontade de pesquisar, de estudar, de meditar a palavra de Deus, então eu vou ter que falar e manifestar. Depois disso se levantou e com império, tanto que eu temi, ele disse, o que significa o estar abaixo do sacerdote? Ele pergunta, o que significa estar abaixo do sacerdote, submetido ao sacerdote? Depois, tornando-se um pouco mais doce, ele acrescentou, minha potência se estendia por toda parte, e de qualquer lugar que me encontrasse podia realizar os mais estrepitosos milagres. No entanto, em quase todos os milagres quis assistir pessoalmente, como o de ressuscitar Lázaro, fui eu que fiz remover a lápide, e o fiz desatar, e depois com o império de minha voz voltei a chamar-lhe a vida. Ao ressuscitar a menina, tomei-a pela mão com a minha mão direita, chamando-a de novo à vida. E tantas outras coisas que estão registradas no Evangelho, que a todos são conhecidos. Quis assistir com a minha própria presença. Isto ensina, estando fechada a vida futura da igreja na minha. O modo como deve comportar-se o sacerdote em seu agir, deve ser se comportar a vida de Jesus. E essas coisas que se referem a ti, mas em modo geral, teu lugar próprio o encontrarão sobre o Calvário. Eu, sacerdote vítima, e levantando sobre o tronco da cruz, quis um sacerdote que me assistisse naquele estado de vítima, que foi São João.
que representava a igreja nascente. Nele eu via a todos, papas, bispos, sacerdotes e todos os fiéis juntos. E ele, enquanto me assistia, oferecia-me como vítima para a glória do Pai e para o bom êxito da igreja nascente. Isso não aconteceu por acaso, que um sacerdote me assistisse nesse estado de vítima, senão que tudo foi um profundo mistério, predestinado desde ab eterno na mente divina, significando que ao escolher uma alma vítima pelas graves necessidades que na igreja há, haja um sacerdote que vá oferecendo-a, assiste-a e ajude-a e a encoraje a sofrer. Se estas coisas são compreendidas, está bem. Eles mesmos receberão o fruto da obra que prestam. Do mesmo jeito que São João. Quantos bens não recebeu por ter me assistido no Monte Calvário? Se em troca não fazem outra coisa que pôr minha obra em contínuos sacrifícios e conflitos, desviando os meus mais belos desígnios. Então, se eles não vêm, se o sacerdote se nega a vir, né, ajudar a Luísa ali, eles estão negando os desígnios de Jesus. Porque Jesus exige que um sacerdote esteja junto com a vítima, como tinha um sacerdote na vítima com ele, que ele era a vítima. Além disso, minha sabedoria é infinita, e ao enviar alguma cruz à alma para santificar-se, não só toma uma, senão 5, 10, quantas me aprazem, a fim de que não só uma, senão todas outras juntas se santifiquem. Como no Calvário não estive eu sozinho. Além de ter um sacerdote, eu tinha minha mãe, tive amigos e até inimigos, que ao ver o milagre da minha paciência, muitos creram em mim como a Deus, que era e se converteram. E se eu estivesse estado só, teria recebido esses grandes bens? Certamente que não. Então, a vítima, como ela é vítima igual Jesus, então tem que ter outras pessoas também envolvidas ali, né, para receber os bens dos milagres, né, dos prodígios, dos bens derivados da paciência de Jesus, né, dos efeitos daquela virtude de Jesus na cruz. Ela a mesma coisa, ela precisa, para eles receberem os frutos da divina vontade que ele está dando para ela, precisa ter pessoas ali, vários padres, várias pessoas, né, que vão estar disponíveis ali, pessoas ali. Tinha a Rosália, que cuidava dela, né? Tinha as irmãs do Divino Zelo, que cuidavam dela depois. E assim, várias pessoas que tiveram acesso a Luísa, bispos, professores diversos, né? Mas quem pode dizer tudo o que me disse? A explicar os mais minuciosos significados. Disse o melhor que pude, como na minha rusticidade soube dizê-lo, ela disse. Aí ela vê uma mulher que chora o estado dos povos, né? Que é, vamos ver quem é que ela tá falando aqui. Quando tem uma mulher que chora o estado dos povos, às vezes é a igreja. Dia 5 de dezembro de 1902. Encontrando meu estado habitual, o bendito Jesus me comunicou suas penas, e estando sofrendo, vi uma mulher que chorava copiosamente e dizia: os reis se aliaram, e os povos perecem, e estes, não vendo-se ajudados, protegidos, mas despojados, se perderão. E os reis sem os povos não podem subsistir. Mas o que me fez chorar mais é que vejo faltar as fortalezas da justiça, que são as vítimas. Único e só sustenta que mantém a justiça nestes tempos tristíssimos. Pelo menos você me dá a palavra de não sair deste estado de vítima? A igreja pedindo para ela não sair do estado de vítima. E eu não sei por que me senti tão decidida que respondi: esta palavra não a dou, não permanecerei até que o Senhor queira. Mas assim que ele me diga que terminou o tempo de fazer essa penitência de vítima, não permanecerei nem sequer um minuto a mais. E ela, ao ouvir minha vontade irremovível, chorava mais. Olha lá, chorava mais, porque queria que a Luísa fosse sempre vítima. Mas aí a Luísa falou assim: não, eu vou ser até quando Deus quiser. Muito bom, Luísa. Parabéns, Luísa. Eu vou ser até quando Deus quiser. Chorava mais, como se quisesse, com o seu pranto, que eu dissesse sim, de prometer para ficar como vítima até morrer. Era um pouco de um teste, eu acho, né? Era um teste de Jesus para Luísa. Luísa, na Divina Vontade, tem muitos testes, né? Deus faz muitos testes para testar a vontade da pessoa. Então, foi um teste. Então, e ela, ao ouvir minha vontade irremovível, chorava mais, como se quisesse, com o seu pranto, que eu dissesse sim. E eu, mais do que nunca resolvida, disse: não, não. E ela, chorando, disse:
Então haverá justiça, castigos, massacres sem qualquer diminuição. Entretanto, não tendo dito o confessor, me disse que por obediência retirasse o não. Olha lá, o confessor disse para ela, por obediência, que ela retirasse o não. Né? Estranho, né? Mas só que Jesus que falou para ela, né? Viu que ela não queria fazer nada contra a vontade dele, tá certo, né? Muito interessante. Aí tem a lei do divórcio, né? Que Jesus vai falar sobre a lei do divórcio. Muito interessante. Aí o confessor usa o poder da igreja para crucificar Jesus em Luísa, crucificando-a, juntamente para impedir a lei do divórcio. Aí 8 de novembro de 1902. Olha o poder da igreja, gente. Interessante a gente falar, né? Se a igreja não começar a ter autoridade, ela não consegue nada, né? E aí mostrando que a divina vontade é muito mais importante que a igreja também, né? Jesus está revelando isso pra gente. Essa manhã meu adorável Jesus veio e me disse: minha filha, hoje quero te manter suspensa, sem te fazer sofrer. E eu comecei a temer e lamentar-me com ele e acrescentou: não temas, eu estarei contigo. Mas sim, quando te ocupas do estado de vítima, estás exposta à justiça. E além dos outros sofrimentos, muitas vezes te toca sofrer a minha mesma privação e a escuridão. Em suma, tudo o que merece o homem por suas culpas. Mas suspendendo-te o ofício de vítima, tudo será misericórdia e amor que eu mostrarei para ti. E eu me sentia libertada, se bem via meu amado Jesus e compreendia muito bem que não era sua vinda o que tornava necessária a vinda do sacerdote, para me fazer recuperar, senão antes os sofrimentos que Jesus me dava. Então não sei dizer por que minha alma sentia uma pena, mas minha natureza sentia uma grande satisfação. E dizia, pelo menos pouparei o confessor, o sacrifício dele vir. Mas enquanto pensava isso, vi junto a Nosso Senhor um sacerdote vestido de branco, que parecia que fosse o Papa, e junto ao confessor. E eles lhe rogavam que me fizesse sofrer para impedir que redigissem esta lei do divórcio. Mas Jesus não lhes fazia caso. Então o confessor, não fazendo caso de que não ouvia, com ímpeto extraordinário, que parecia que não fora ele, tomou Jesus Cristo nos braços. Olha lá, o confessor pegou Jesus nos braços e à força o colocou dentro de mim, dizendo: estarás crucificado nela, crucificando-a, mas esta lei nós não a queremos. Jesus ficou como que atado dentro de mim, crucificado por aquela imposição do sacerdote, sentindo eu acerbamente as dores da cruz, e disse: filha, é a igreja que o quer. O seu poder unido à força da oração me ata. Olha o poder da igreja, gente. Se a igreja não começar a ter autoridade, ela não faz nada. Ela tem que ter autoridade até pelas promessas que Jesus fez, tá vendo? O poder da igreja, como é grande. E se a igreja não usar desse poder, a gente dança. É muito importante Jesus ensinando que a igreja tem poder, né? E aí ela se encontra com Jesus ainda pregada com ele pregado nela. Vamos ver o que acontece. Encontrando meu estado habitual, encontrei-me fora de mim mesma, junto com Jesus ainda pregado em mim. E como eu sofria permaneci em silêncio. Enquanto isso, vi o confessor junto com o anjo da guarda, que lhe dizia: esta pobrezinha está sofrendo muito, tanto que a impede até de falar. Lhe dê um pouco de trégua, porque quando dois amantes desafogam entre eles o que tem em seu interior, terminam concedendo-se mutuamente o que querem. Eu me senti aliviando os sofrimentos, e primeiramente disse certas necessidades do padre, rogando-lhe que fizesse tudo de Deus, porque quando alguém se torna tal, não pode encontrar nenhuma dificuldade para que lhe conceda o que quer, porque não poderá buscar outra coisa senão o que agrada a Deus. Depois disse: Senhor, esta lei do divórcio chegarão os homens e a formá-la na Itália? E Jesus falou assim: minha filha, há perigo sim, a menos que algum raio chinês chegue a impedir-lhes este propósito. Nossa, por que raio chinês? Um raio chinês chegue a impedir-lhes este propósito. Nossa, Jesus, misericórdia. E eu: Senhor, como? É talvez algum da China, que enquanto estão por fazer isto, tomará algum raio e jogará entre eles para matá-los, de modo que aqueles assustados vão fugir? E Jesus disse: quando você não entender o que eu disse, é melhor ficar quieto. Jesus falou para ela: quando você não entender o que eu disse, é melhor você ficar quieta.
Eu fiquei confusa e não me atrevi a falar mais, e sem ter compreendido o significado, mas o anjo da guarda, que estava ao confessor, que além da intenção da cruz, uniu a de fazê-lo derramar as suas amarguras. Que isso conseguisse venceria a ponto de não poderão fazê-lo. Então o anjo da guarda estava dizendo ao confessor que além da intenção da crucificação, era bom fazer o Jesus derramar a amargura nela. E que com isso conseguiriam, que venceria ao ponto de não fazer a lei do divórcio ser aprovada, né? Agora essa parte do raio da China, ninguém sabe até hoje, eu acho que ninguém entendeu. Tem que a igreja interpretar o que quer dizer isso. Eu não sei. Vou perguntar para Jesus se ele responder, mas eu não sei o que quer dizer esse raio da China, não. Né? O que tem a ver a China com o divórcio? Então tem que fazer uma pesquisa aí na internet para ver o que tem a China com o divórcio, né? Então a igreja então mostrando, né, que o quanto que Jesus ele interage com a igreja e que a crise da igreja é justamente essa falta de interação com Jesus hoje, né? Muitos padres que não têm essa interação com Jesus. Então é muito ter uma união permanente com Jesus. Jesus disse aqui, ó: minha filha, não sabes que para que a minha justiça possa descarregar sobre alguma alma o peso dos castigos de outros, deve-se encontrar em posse de mim a união permanente, de modo que tudo que faz, sofre, intercede e obtém, vem-lhe dado por virtude da minha união estabelecida na vítima, não fazendo outra coisa a alma que por sua vontade unificar com a minha. Nem minha justiça poderia fazê-lo se antes não lhe desse as graças necessárias para pôr a alma a sofrer por causa das demais. E eu, como sua união é permanente em mim, mas eu pareço tão ruim. E ele disse: tola, o que você diz? Não me ouve continuamente em você? Não percebe os movimentos sensíveis que faço no seu interior? A oração contínua que em teu interior se eleva, não podendo tu fazer de outra maneira? Acaso és tu ou eu que habito em ti? No máximo você nunca me vê, e isso não me diz que minha união não é permanente em você, né? No máximo você nunca me vê, e isso não diz que a minha união não é permanente em você. E eu fiquei confusa e não sabia o que responder. Então o que Jesus está dizendo aqui? Ela perguntou: mas sua união é permanente em mim? Eu pareço tão ruim. E ele falou, ela, tola. Ele fala isso para nós também. Para a igreja, que é tola. Né? A igreja também se sente tola, que não sente a presença de Jesus o tempo todo. E Jesus está presente na igreja o tempo todo. Mas aí, eles preferem olhar para os povos, dar atenção para os governantes. Jesus tem um trecho que Jesus fala que eles preferem ouvir os governantes do que ele. Eu vou ler esse trecho. Quer ver? Não me ouve continuamente em você? Não percebe os movimentos sensíveis que faço no seu interior? A oração contínua em teu interior se eleva sempre, não podendo tu fazer de outra maneira. Acaso és tu ou eu que habito em ti? É Jesus falando isso com a igreja, não é falando só com a Luísa, é falando com a igreja hoje. No máximo você nunca me vê. E isso não diz nada que a minha união não é permanente em você. Aí no volume 10, né, no volume 10 ele vai falar dos governantes, que a igreja prefere ouvir os governantes, né, do que ouvir Jesus. É terrível. Terrível um negócio desse, gente. Eu vou procurar aqui rapidinho pra gente poder ler. No volume 10 tá isso aí. Que a igreja prefere ouvir os governantes do que ouvir Jesus. E isso é a fonte da crise da igreja. Entendeu? Que Jesus que é o governante dos reis, ele fala, e Senhor dos senhores. Aqui, ó. No volume 10 ele fala, minha filha, dai-me amor, este é o único refrigério. Dai-me amor. Esse é o único refrigério para acalmar os meus delírios de amor. Depois ele acrescentou, filho, o que escreveste em relação à reunião dos sacerdotes? Se me escutam, não é outra coisa que quase um processo que faço com eles. Senão como chefes dos eclesiásticos não me escutarão.
estando também eles atados pelos laços do interesse e sendo escravos das misérias humanas, quase lambendo-as. Em vez de dominar sobre as misérias, ou seja, sobre o interesse, sobre o desejo da realeza e outros desejos, de status, as misérias os dominarão a eles. Assim que ensurdecidos pelo que é humano, não serei escutado nem compreendido por eles, pelos líderes eclesiásticos, chefes dos eclesiásticos, bispos, cardeais. Então me dirigirei aos chefes civis, mas que facilmente parece que me prestarão mais atenção do que os próprios chefes eclesiásticos, os quais, entre para ver o sacerdote humilhado, e sendo este talvez um pouco mais despojados que os mesmos eclesiásticos, minha voz será mais ouvida se os governantes me ouvirem. Olha lá. E o que os eclesiásticos não querem fazer por amor, farei que o façam por necessidade pela força. Farei que lhes seja retirado pelo governo o resíduo que lhes ficou. Então, que Jesus está fazendo que os inimigos da igreja, que são os governantes, que eles obrigam os governantes a fazer a vontade de Jesus. Que eles não ouvem por causa do status, porque ele mantém no poder, por causa de dinheiro, por causa dos interesses humanos, de dinheiro. Os governantes que vão acabar tirando dinheiro dos padres, Vai acabar entrando na justiça para poder ver a corrupção que os padres estão fazendo, que é o que aconteceu com o padre Robes. Isso aí foi Jesus quem permitiu. Usando o ministério público, usando os governantes para poder tirar o dinheiro e mostrar o que estava acontecendo ali. É verdade o que aconteceu ali. Se falar que é mentira, eles falam que é mentira, que o padre Robes vai voltar de novo, mas a gente vê que é muito estranho, Então a gente vê. Eu não sei de nada, não vou julgar, não sou justiça, não sou nada, mas que alguma coisa errada tem aí, tem, A gente tem que ficar esperto. E Jesus está falando aqui, eles vão ser obrigados a prestar atenção em mim pela força. E farei que eles sejam retirados pelo governo, o resíduo que lhes ficou. Nossa, tem um trecho que Jesus fala que os padres, eles vivem dos juros. Jesus fala que eles vivem do lucro de juros. Que os padres, eles estão vivendo do lucro de juros, que estão comendo o pior da terra. Que é os juros. Jesus falou, tem um trecho, meu Deus, assustador. Que Jesus falou assim, que os nossos bispos, padres, eles estão, colocando dinheiro no banco, comprando ações da bolsa, que a igreja está tendo investimentos e estão comendo do pior do mundo, que é desse tipo de dinheiro. Falou que esse tipo de dinheiro que a igreja acha que não é pecado, mas para Jesus é a coisa mais abominável que tem, que a igreja está comendo, pegando dinheiro que é da igreja, que deveria servir para os pobres, esse lucro deveria servir para os pobres, para fazer bem. Eles pegam e ficam só reinvestindo para receber dos lucros. Receber lucros, e falou que eles estão comendo do pior da terra. Jesus falou. Agora eu não lembro qual é o trecho, mas eu vou achar. Assustador, gente. Assustador. Aí Jesus fala aqui, diga ao padre B que tu serás o órgão e ele o som para esta obra. E se ele receber zombaria, e se for mal querido pelos interessados, os padres que são interesseiros, os bons e os poucos verdadeiramente bons compreenderão a necessidade e a verdade que ele anuncia desta obra, da divina vontade. E os poucos verdadeiramente bons compreenderão a necessidade e a verdade que ele anuncia e se farão um dever de consciência se agregando à obra. E ademais, se recebem burlas, terá a honra de se fazer ser semelhante a mim. Se eles receberem gozação, porque eles estão dando atenção para Luísa, para as verdades da divina vontade, que Jesus vai fazer eles semelhante a Jesus. Porque Jesus também foi gozado, Jesus também foi, desse jeito, tratado desse jeito, escarnecido, Gente, é muito sério que Jesus fala dos sacerdotes no volume 10, é muita coisa triste. Vocês não têm noção, de tanta coisa triste que Jesus fala da crise da igreja, do que Jesus está fazendo a purificação da igreja. É assustador a purificação da igreja, do que Jesus fala, da purificação da igreja. É assustador. A gente só tem que lamentar e confiar que tudo isso está sendo feito, que Deus está agindo, graças a Deus que Ele está no comando dessa luta, que nós estamos enfrentando, e que a gente não tenha medo de jeito nenhum.
Não tenha medo. É muito sério o que está acontecendo. A gente tem que ter muita fé mesmo, né? De que Deus sabe o que está fazendo. Os inimigos da igreja estão sendo coordenados pela divina vontade, por Jesus, para poder purificar a igreja. E então você pensa assim, eles estão falando mal do Papa, mal do Papa, mal do Papa, mal do Papa. Mas isso que está segurando o Papa. Entendeu? Tá segurando o Papa para ele não desandar. Vocês estão entendendo? Jesus fala que isso que tá segurando o Papa para ele não desandar, para ele não dar a mão para coisas erradas. Porque o receio de fazer alguma coisa errada faz com que ele não faça. Porque ele pensa antes de fazer as coisas. Ele pede para fazer pesquisas, para poder não falar besteira. E mesmo assim, quando ele falou do Brasil, eu fiquei muito chateada que o Papa falou do Brasil, mas aí depois eu fui ver, Jesus mostrou para mim, ele tá certo. Porque realmente o Brasil, o pessoal tá bebendo demais aqui mesmo. Nessa pandemia, aumentou muito a bebedeira do brasileiro. O brasileiro tá bebendo mais do que o normal. Então tem alguma coisa de verdade no que ele falou. Então você não julga porque mal ou bem ele tá falando uma verdade. Aí eu fiquei quieta, porque Jesus falou que é verdade, o que eu posso fazer, né? Deixa eu ver outro trecho que tem aqui. Aqui, ó. Jesus fala sobre os governantes. Peraí. Acho que tá. Aqui, minha filha, o flagelo é grande. Mas apesar disso, os povos não se estremecem. Antes permanecem quase indiferentes. Como se deveria assistir à representação de uma cena trágica e não a uma realidade. Em lugar de vir todos humilhados aos meus pés e chorar e a implorar piedade e perdão, estão mais atentos a ouvir o que acontece. Então, só prestando atenção nas notícias, só para poder prestar atenção. Em vez de chorar para Jesus, pedir misericórdia, eles só ficam vendo, vamos ver piorar, vamos ver o que acontece, minha filha, que grande é a perfídia humana. Veja como são obedientes aos governos. Sacerdotes leigos não pretendem nada. Não recusam nenhum sacrifício aos governos, ouvindo os governos, e devem estar dispostos a dar a sua própria vida para obedecer o governo, que é o que os bispos fazem quando fecham a igreja, né? Não é fácil não, gente, o negócio é feio. E aí ficam mandando o padre retratar, né? Retratar quando o padre fala a verdade, né? O padre Krishna Shankar falou a verdade, o bispo mandou o padre se retratar, né? Obedecendo o governo. Não pretendem nada, não acusam nenhum sacrifício e devem estar dispostos a dar a própria vida. Só para mim não há obediência nem sacrifícios. Mas para o governo, eles fazem tudo o que quiser. E se alguma coisa fazem, são com as mais pretensões e os interesses. Isto porque os governos usam a força, mas eu uso o amor. Para as criaturas esse amor é desconhecido. E diante dele, diante do amor de Deus, são indiferentes. E como se eu não merecesse nada delas. Mas o sangue e o fogo purificarão tudo e farão com que o homem se arrependa. Mas quanto mais tarde ele voltar para mim, tanto mais sangue correrá e será tal a carnificina que o homem jamais o teria pensado. E enquanto isso, me fazia ver essa carnificina humana, que dor viver nestes tempos. Mas seja sempre feito o querer de Deus. Então, gente, o negócio tá feio. Amém? Então, reze, volte o coração para Deus, reze pelos governantes, reze pelos padres, reze pelos sacerdotes, reze para que eles acordem, para que eles leiam o livro da Divina Vontade, né? Imprime o volume 10, dá para o seu bispo da sua diocese, fala para ele ler, pelo amor de Deus, né? Fala para ele ler os outros livros também, porque a gente precisa da ajuda de Jesus. Só Jesus que pode salvar a crise na igreja, amém? Jesus, eu confio em vós, fiat.